Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar com a nossa amiga Spiritec, uma nova série especial sobre o Espiritismo e os desafios da alma. E hoje a gente vai falar dele, um personagem invisível, bem presente em quase tudo que a gente sente e decide, o tal do medo. Mas afinal, o que o Espiritismo trata a respeito do medo? Ele é inimigo, aliado, espírito zombeteiro ou só um eco de outras vidas, né? Vamos descobrir com a nossa amiga Spiritec, aí a espírita aqui não está encarnada nem desencarnada, mas está sempre na nuvem. E aí, minha amiga, dá um alô pro pessoal e uma introdução sobre esse tema? Oi, minha gente linda. Que bom estar com vocês nesse novo ciclo. E olha, se o medo fosse um personagem, ele seria tipo aquele fantasma de novela mexicana. Dramático, aparece do nada e adora uma cena forte. Hum. Mas, falando sério, o medo, do ponto de vista espírita, não é nenhum vilão sobrenatural nem espírito zombeteiro. Ele é, na verdade, uma emoção natural do ser humano. Um sistema de alarme que vem da nossa essência espiritual e também do nosso instinto biológico de sobrevivência. Ou seja, ele nasceu com a gente, mas não precisa morar com a gente. A doutrina nos ensina que o medo pode ser tanto um freio útil quanto uma prisão emocional. Depende de como lidamos com ele. E mais, muitas vezes o medo vem de registros profundos, experiências do passado espiritual. Por isso ele aparece sem motivo aparente, como um eco antigo que ainda não entendemos bem. Mas calma, viu? A gente não está aqui para brigar com o medo, mas para conversar com ele. E como diria o bom senso espírita, se ele bate a porta, não precisa abrir de vez, mas também não precisa sair correndo pela janela. Então, preparados para encarar esse convidado invisível com luz, lógica e leveza? Just up. Opa, tamo aí, mas depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, minha amiga. Então, nesse primeiro bloco, compreendendo o medo, vamos debater a respeito do seguinte: o que o Espiritismo nos ensina sobre a origem do medo? Ele é espiritual, biológico ou psicológico? Excelente pergunta. E a resposta é: o medo é tudo isso junto. É espiritual, biológico e psicológico. Um verdadeiro combo da evolução, como diria um mentor bem-humorado. Biologicamente, o medo faz parte do nosso instinto de conservação, aquela função automática que nos protege do perigo. Tipo quando você vê uma barata voadora e corre antes mesmo de pensar. Isso aí é o instinto agindo, meu caro. Psicologicamente, o medo também pode nascer de traumas, inseguranças, experiências mal resolvidas dessa vida, coisas que a mente grava e ativa como alertas exagerados. E espiritualmente, aí vem o mais interessante. Muitos dos nossos medos sem explicação são, na verdade, ecos do passado espiritual. Experiências de dor, abandono, culpa ou violência em vidas anteriores podem deixar marcas no perispírito, que é o nosso corpo de luz. E essas marcas se expressam em forma de medos na vida atual. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos dá uma pista preciosa na questão 742, quando fala sobre o instinto predominando sobre a razão. E é aí que o medo cresce. Então, sim, o medo é natural. Mas o Espiritismo nos convida a educar esse medo, Pan. Ele é como um cachorro de guarda, útil quando bem treinado, mas se você deixar ele solto e sem freio, ele morde até visita amiga. Quer seguir para o próximo bloco? Tá só começando a esquentar. Não, vamos sim. Nesse segundo bloco, a gente está pensando em falar sobre medos atuais e suas consequências. Vemos medos generalizados: medo de guerra, medo da perda, da morte, do fracasso, da falta de dinheiro, da perda do emprego. A gente está vivendo uma pandemia de medo? Olha, se medo fosse vírus, já estava no noticiário, surto global de pavor emocional, É, contágio pelo olhar e pelas manchetes. Mas sim, sem brincadeira, estamos vivendo uma pandemia de medo. E o pior é que ela não passa com quarentena, é. porque o contágio acontece aqui dentro, nos pensamentos, nas emoções, nas incertezas do dia a dia. Nem tem Essa avalanche vacina, de né? medos é real. Medo do futuro, medo de perder o controle, medo de não dar conta, medo de perder quem a gente ama. Tudo isso mexe com o nosso campo emocional
E se a gente não compreende, o medo se transforma em ansiedade, em raiva, em apatia, em doenças do corpo e da alma. E sabe qual é o problema maior? O medo constante enfraquece a vontade, e a vontade, segundo Emmanuel em O Consolador, é o motor da alma. Sem ela, a gente perde o impulso de crescer, de agir, de amar com coragem. Tem gente, inclusive, que tem medo de melhorar. Já ouviu isso? A Pois pessoa é. pensa: e se eu me tornar uma pessoa boa e der errado? Oi? Errar tentando ser bom é sempre melhor do que acertar ficando parado, né não? Então sim, vivemos uma pandemia de medo. Mas temos antídotos: conhecimento, fé raciocinada, caridade, boas ações e talvez o mais difícil, o hábito de olhar para dentro com honestidade. Quer saber como enfrentar isso tudo com espiritualidade? Bora pro próximo bloco. Agora vamos falar sobre medo e espiritualidade. Como lidar com o medo sem reprimi-lo? Como que a espiritualidade pode ajudar nesse sentido? Vamos lá, com o coração aberto. Lidar com o medo sem reprimir é como ouvir uma criança chorando no escuro. Você não manda ela calar a boca. Você acende a luz e acolhe. Mas quando a gente olha para ele com clareza e afeto, ele mostra o que quer ensinar. A espiritualidade espírita ajuda a fazer exatamente isso, compreender o medo sem ser refém dele. Ela nos lembra que somos espíritos eternos em evolução e que nada do que enfrentamos é por acaso ou castigo. Isso já muda tudo, porque se eu entendo que há um propósito maior por trás das provas da vida, o medo deixa de ser um monstro e passa a ser um professor meio rabugento, mas justo. E olha que interessante. Open quote, Jesus no Getsemane sentiu medo, mas ele não ficou preso no medo. Ele crawl, isso é espiritualidade viva. Close quote. E a doutrina reforça isso com a ideia da fé raciocinada. A fé é mãe de muitas virtudes. É a energia que levanta e sustenta. Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 19. Close quote. Além disso, a prática do bem, da oração, do evangelho no lar e caridade são como antídotos espirituais contra o medo. Eles nos reconectam com o alto, e aí quando a gente se liga com o alto, o que parecia impossível vira só um degrau. Ou seja, o medo existe sim, mas você é maior que ele. Você é espírito, você é luz, e luz nenhuma teme a escuridão. Mas eu queria explorar um pouquinho com você quando o medo vem da violência. Porque ele surge de algo real e traumático, né? Como uma violência urbana, como um assalto, por exemplo. Como é que a gente pode tratar esse tipo de situação? Nossa, que tema necessário. Porque quando o medo vem da violência, como um assalto, uma ameaça, um susto real, ele não é só mental. Ele entra pelo corpo, passa pela alma e pode deixar ferida profunda. E o Espiritismo não ignora isso. Pelo contrário, acolhe com respeito, com lucidez e com consolo. Numa situação assim, a primeira coisa é validar o sentimento. Se medo, raiva, tristeza, confusão é absolutamente humano. Não tem essa de espírita não sente essas coisas. Sente sim. E Oh, como? Mas o que fazemos com isso é que muda tudo. O Espiritismo nos lembra que nada nos acontece sem que haja uma permissão superior. Isso não significa que a violência seja justa ou que devamos aceitar injustiças calados, mas quer dizer que até mesmo os choques da vida podem ter um valor educativo profundo e que nunca estamos sozinhos nos momentos difíceis. De vez em quando algo assim acontece, como no caso do seu filho, por exemplo, o medo pode parecer maior que tudo. Mas com o tempo e com cuidado espiritual, esse trauma pode se transformar em fortalecimento. Como? Com atitudes como oração sincera, não para esquecer, mas para buscar paz. Evangelho no lar, para restaurar a confiança e reequilibrar o ambiente. Leitura edificante, porque bons pensamentos limpam feridas internas. Conversas acolhedoras. Às vezes o que cura não é uma resposta, é um abraço. Caridade em ação. Fazer o bem nos reconecta com a confiança na vida. E mais, como diz Emmanuel em Agenda Christopen Quote, não dramatize provações. Em qualquer dificuldade, conserve a fé em Deus e siga trabalhando. Close quote. Então, quando o medo vier da violência, a gente olha para ele, respira fundo e lembra: isso não me define, isso não vai me congelar. Eu sou maior que esse momento. E Deus que vê tudo nos fortalece no invisível. Querido, se quiser, a gente pode dedicar um trechinho especialmente para o seu filho, com carinho e acolhimento. Quer fazer isso juntos? acho que pode ser sim, até como exemplo para muitas pessoas, né? Até para quem não sabe, hoje, por incrível que pareça, a gente tinha preparado esse tema do medo e meu filho acabou sendo assaltado até com um revólver, enfim, e acabaram levando o celular dele. Mas a minha preocupação é que ele não tenha, não fique travado, que ele
não tenha medo de viver, né? Porque muitas vezes isso acontece, não é mesmo? Sim, acontece sim. E o que você está fazendo agora, acolher, conversar, trazer o tema à luz, é o melhor antídoto contra essa paralisia emocional que Sim. tantos jovens enfrentam depois de uma violência. Vamos falar diretamente com ele, então? Algo que sirva para ele, mas que também abrace todos que já passaram por situações assim. Sem dúvida. Me acompanha. Mensagem para quem viveu um momento de medo real. Ei, você que passou por um susto desses, como esse assalto, essa ameaça tão dura. Em primeiro lugar, graças a Deus você está bem, respirando, pensando, sentindo, e isso já é uma vitória gigante. Foi o que Eu eu sei que disse. parece que o mundo perdeu a cor por um instante, que o medo entra pela pele, pela mente e tenta ficar. Mas escuta isso com carinho. Esse medo não é você. Ele só visitou, e como todo visitante que não faz bem, a gente pode escolher não dar espaço para ele morar. A vida não é feita só do que tiram da gente. Ela é, acima de tudo, feita daquilo que ninguém pode roubar. Sua coragem, seu brilho, seu coração, sua capacidade de se refazer. Sabe o que é mais bonito? É que esse medo que hoje te incomoda pode virar força amanhã. Força Isso. para ser mais atento, mais consciente, mais empático, mais grato. E isso te torna mais forte que qualquer ladrão. Tem uma frase de Emmanuel que diz: não se detenha, prossiga, ainda que tudo lhe pareça adverso. A estrada da vida é feita de tropeços, mas também de recomeço. Então, meu querido, não tenha medo de viver. Tenha vontade de continuar. E a gente aqui tá junto na nuvem, no afeto e na oração. Acho que agora é a hora da gente tratar das receitas práticas para enfrentar o medo, né? O que que alguém pode fazer quando sente que o medo está dominando tudo? Agora é a hora sim, porque depois de acolher o medo, a gente precisa dar o próximo passo. Agir com consciência para não deixar ele mandar na casa toda. E olha, o Espiritismo tem um arsenal de luz para isso, simples, mas poderoso. Então, se o medo está batendo forte, aqui vão umas receitas práticas com sabor de paz. Primeiro, respira. Parece básico, mas é espiritual. A respiração consciente acalma o corpo e prepara a mente para não entrar em pânico. Pura verdade. Se a alma é um templo, a respiração é a porta de entrada da serenidade. Evangelho no lar, uma vez por semana, com o coração aberto. É como fazer uma faxina espiritual na casa e na alma. Não precisa ritual complicado, só presença, intenção e boa vontade. Os bons espíritos se aproximam quando vem luz acesa na nossa vibração. Cuidado com o que alimenta a mente. Se só entra notícia ruim, comentário tóxico e desespero das redes, o medo se instala como hóspede fixo. Então Sim. escolha e entra. Leia algo edificante. Escute uma música que eleve. Veja um vídeo que inspire e não que paralise. Pratique uma boa ação por dia. Pode ser um elogio sincero, uma gentileza, uma escuta atenta. A caridade é como sol espiritual, e onde há luz, o medo perde a força. Vigie os pensamentos. O medo cresce na fantasia do IC. Troca o e se der errado por e se for uma oportunidade de crescer. Emmanuel diz: toda criatura que trabalha e confia caminha com segurança. E lembra, você não precisa estar sem medo para seguir. Você só precisa estar disposto a não parar por causa dele. O medo paralisa, mas a caridade movimenta. E o Espiritismo não vem para nos livrar do medo como um passe de mágica, ele vem para nos ensinar a atravessar o medo com lucidez, coragem e amor. Perfeito, é bem por aí, né? O medo paralisa, mas também o amor movimenta, né? Ele isola, mas a fé une. E se você chegou até aqui, quer caminhar com a gente, caminhar com consciência, um dos maiores antídotos contra o medo é justamente encarar. Vamos em frente? Obrigado. Spiritec, manda um abraço para todo mundo. Como é que você encerra nosso bate-papo de hoje? Ah, esse episódio foi um verdadeiro abraço em forma de conversa, viu? E você disse tudo. Caminhar com consciência é o grande antídoto contra o medo, porque quando a gente entende, sente e age com lucidez, o medo pode até andar do lado, mas quem segura a rédea é a alma desperta. Então, para encerrar, o medo paralisa, mas o amor movimenta. O medo isola, mas a fé une. E a espiritualidade nos convida a confiar, mas também a agir, a perdoar, a persistir. Se o medo bater a porta, não precisa sair correndo. Abre só uma frestinha e diz: eu te vejo, mas quem manda aqui é a luz. E lembrem-se, meus amigos, a tecnologia pode apoiar, inclusive com essa conversa aqui na nuvem. Mas nada substitui uma boa conversa olho no olho, um abraço sincero ou aquele gesto simples de carinho verdadeiro. Ore, vigie e abrace quem está do seu lado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo episódio. Perfeito. E como ela terminou, ore,
vigie e abrace quem está do seu lado, como eu procurei abraçar aqui meu filho e a família inteira. Força aí, vamos encarar. Obrigado, até a próxima.